Boa tarde a todos, sou Laneide Cristina Freires, sou aluna da Universidade Federal de Santa Maria, né, no curso de licenciatura em Geografia, forma EAD. Tá? Estou aqui para desenvolver, então, uma atividade da disciplina de ensino e aprendizagem de Geografia e produção de mídias, com o professor Dr. Benhur Pinos da Costa e a professora Janete Terezinha Reis, e faço parte, então, do Polo de Sapiranga. O trabalho, ele consiste em análise de textos, tá? Então, 2 textos. Classifiquei esse como texto 1, não que ele seja mais importante que o outro, né? Mas classifiquei ele como o texto 1 e em seguida estarei falando sobre o texto 2, tá? Esse texto 1 é analisando o uso de imagens do Google Earth e de mapas no ensino de geografia, onde os autores foram, então, Amanda Regina Gonçalves, Yara Regina Nocentini André, Tiago Salomão Azevedo e Valquíria Gama. Os autores do texto, então, eles já, inicialmente, já falam, né, que é bastante restrito a presença dos materiais didáticos disponibilizados pelas novas tecnologias da informação e da comunicação dentro do trabalho cotidiano dos professores de geografia do ensino fundamental e do ensino médio. Eles falam que é muito restrito, são poucos trabalhos, né, e ainda os tipos de material, geralmente não são elaborados com uma linguagem apropriada para ser utilizada por professores e alunos, né? Eles destacam, então, também o Espinosa, 2004, que trabalha essa questão, né? Que esse material não está dentro de uma linguagem apropriada para ser utilizada pelos professores, o que pode convergir, então, com o fato de que nem sempre o professor recebe uma formação. Então, é mais difícil também para o professor entender esta linguagem, né? Tá? Essas linguagens mais técnico-científicas, né, e muitas vezes resultando mais num distanciamento do professor em relação àquele material do que uma aproximação, né, tá? Então, além de ser restrito, essa dificuldade em relação às linguagens mais técnicas, né, técnico-científicas. Eles destacam o Google Earth, né, que é uma imagem de alta resolução, é possível observar com precisão elementos geográficos como as áreas urbanas, as áreas agrícolas, a estrutura viária, o relevo, a hidrografia e a vegetação. E dependendo da escala de observação, pode proporcionar uma visão regional a partir da ilustração da realidade geográfica do país, do estado, da cidade, ou mesmo até do bairro, né? Também os autores destacam que esse recurso tende a estar sendo cada vez mais utilizado, então, né, como ferramenta didático-pedagógica pelos professores, e eles também lembram Santos, né, 1998, que salienta que é importante desmistificar essa ideia que a tecnologia de ponta não pode ser usada por os alunos, ou é algo distante, né, de ser usada pelos alunos, o que, na verdade, né, a cada dia mais, apesar de ser restrita, cada vez mais os professores estão tendo acesso a isso, né, e, consequentemente, então, os alunos também. O uso escolar do censuramento remoto recomenda o desenvolvimento da pedagogia da comunicação no tratamento dos conteúdos curriculares, tá? Então, Gonçalves destaca isso, né, considerando a análise da realidade concreta e as reflexões possíveis de serem desenvolvidas sobre ela, onde a compreensão da realidade geográfica do educando deve ser consideradas como ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem. Então, muito se bate na tecla da realidade do aluno, né? Então, aqui ele está trazendo, os autores estão trazendo o que Gonçalves já escreveu, né? Que é o ponto de partida, tem que ser o ponto de partida da realidade deles para uma coisa mais ampla, né? Nesse processo de aprendizagem, né? De ensino e aprendizagem. O uso de mapas cartográficos no ensino da geografia é fundamental para contextualizar o aluno no âmbito espacial
então trabalhando a questão da proporção, direção, distância, mas lembrando que é apenas uma representação gráfica da realidade, então fica um pouco distante, né, em comparação à questão da imagem de satélite, que mostra a real face da superfície terrestre em determinado momento, isto é, a representação contida na imagem de sensoriamento remoto de alta resolução propicia ao aluno visualizar o mundo real através de associações cognitivas presentes no seu cotidiano. Então, os autores do texto fazem uma comparação em relação aos mapas cartográficos, que destacam que é muito importante, mas que trabalham, né, a questão de direção, proporção, distância, mas que a imagem de satélite traz muito mais detalhes à observação, muito mais detalhes a esse visualizar o mundo real, né? Os autores realizaram observações de atividades, então, de alunos de turmas de 7ª série, tá? E também seguidas discussões com a professora que acabou propondo essas atividades em sala de aula, né? Eles buscaram identificar elementos que envolvessem as imagens de satélite de forma vivenciada e com múltiplas linguagens, diminuindo o peso dos conteúdos disciplinares, oferecendo mais oportunidades para que sejam realizadas ligações com as situações do cotidiano do aluno. Então, essa professora, na verdade, que desenvolveu as atividades com os alunos de 7ª séries, mas observadas, então, né, pelos autores, né, que tinham o intuito, então, de fazer essa observação. Eles verificaram, então, né, uma imagem do Google Earth, tá? Retirada do Google Earth, mas que foi divulgada no jornal esportivo. Então, eles não tiveram acesso diretamente ao Google Earth. Eles iniciaram, então, a atividade com uma imagem, uma figura divulgada no jornal esportivo, tá? Que trazia uma reportagem sobre um jogo de futebol. E a professora acabou chamando, então, a atenção pela representação a partir do ponto de vista de cima do estádio de futebol. Então, eles conseguiram fazer uma observação em relação às arquibancadas direcionadas a diferentes times, as ruas de acesso ao estádio, tá? E, em seguida, o que tinha em torno do estádio, a identificação das casas, as árvores, as ruas, praças e os terrenos baldios. Essa foi a primeira atividade relacionada a isso, né? Os autores destacaram, então, que essa professora propôs aos seus alunos um estudo comparativo entre este mapa e imagem de satélite de alta resolução em diferentes escalas, a fim da verificação da associação cognitiva do aluno com o espaço geográfico. Então, ele se utilizou uma comparação entre um mapa e essa imagem de satélite. Percebeu-se que a recepção dos alunos ao material foi bastante distinta, quando a professora entregou-lhes uma coleção de representações espaciais, agora composta por imagens de satélite de alta resolução, retiradas então do Google Earth, com os mesmos recortes espaciais que os presentes nos mapas anteriormente apresentados. Agora, os alunos tinham mais comentários sobre detalhes das imagens de satélite do que tinham antes apenas com os traçados do mapa, né? Então, os alunos viram essa diferença, conseguiram fazer essa distinção em relação, então, às imagens do Google. Uma das constatações dos autores em relação às atividades da professora com seus alunos foi que as imagens de satélite de alta resolução não exigem uma aquisição prévia aprofundada de códigos cartográficos para sua leitura, como é necessária para a leitura de mapas cartográficos. Isso constitui um fator que pode viabilizar seu uso nas atividades escolares no ensino fundamental e médio. Então, o conhecimento prévio do aluno não precisa ser tão aprofundado em relação a códigos cartográficos quando ele vai consultar, quando ele vai observar uma imagem de satélite, né? Ele consegue fazer uma boa observação sem ter esse conhecimento prévio. O texto 2, ele vai aprofundar um pouco mais a questão de games, né? Vinculado também ao Google Earth, ao Google Maps também, tá? O texto 2, então, é games e espaço geográfico, usos e apropriações de mídia locativa nos jogos digitais. Este, então, é o autor Luiz Adolfo Andrade. O texto 2, então, né? Ele está
no início dos anos 2000, a mídia locativa é um recurso para desenvolvimento de jogos digitais, levando ao surgimento de um formato chamado de jogo locativo, com potencial para agregar conteúdo digital a localizações específicas no espaço geográfico, trazendo a questão do espaço para o primeiro plano dos processos de comunicação envolvendo tecnologias e serviços baseados em localização, proporcionando uma ascensão das mídias locativas. Trabalha-se a questão da localização específica, né, dentro do espaço geográfico, e isso, então, envolvendo dentro do contexto das mídias locativas. O objetivo, então, do texto em si, é discutir a relação entre jogos digitais e mídias locativas, usando como parâmetro o papel desempenhado pelo espaço geográfico na experiência do jogar, né? Ele questiona, né, qual a função do espaço nos games. O autor classificou os jogos digitais em duas categorias principais. Ele traz, então, o videogame, né, onde ele classifica, né, como sendo o espaço geográfico, exerce pouca ou nenhuma importância na interação. E também ele traz a outra categoria, que é o jogo locativo, onde o uso de mídia locativa transforma o espaço geográfico em base para a interação durante o jogo, né, no jogo e durante o jogo. Vou trabalhar um pouquinho cada um deles, tá? Jogos digitais, espaço e lugar. Ele traz aqui um conceito, né? Ele está discutindo a questão de conceito, de espaço, lugar, e assim por diante. Ele destaca, então, Milton Santos, 1979. O espaço geográfico pode ser entendido como um sistema amplo e complexo, indissociável de um conjunto de objetos e ações, em que a instância social passa a ser concebida como expressão concreta e histórica. Aqui ele traz um conceito, então, do que é o espaço geográfico, né, apresentado por Milton Santos, em 1979, e também traz Lemos e Firmino, 2015, Andrade e Medeiros, em 2013, que dizem, né, que escrevem. Os lugares são estruturas simbólicas que criamos sobre o espaço geográfico, ancorados em significados individuais e coletivos, relacionados à identidade, história, política e cultura. Então, trazem um trabalho, o conceito de espaço geográfico, aqui ele trouxe o conceito de lugar, né? E também traz Yifutuan, não sei se é a pronúncia, 2013, que o espaço pode se transformar em lugar na medida que ele adquire definição e significado. Então, trouxe esses conceitos importantes para depois trabalhar a questão dos jogos. Andrade, 2015, Falcão, 2011, círculo mágico é um termo que faz referência à tipologia de lugar inerente a qualquer modalidade de jogo, incluindo desses suportes analógicos, como os tabuleiros e as cartas, a hipermídia e as mídias locativas, como ocorre nos videogames e nos jogos locativos, respectivamente. Trata-se de lugar especial criado pelo lúdico sobre o espaço, que figura como mediador entre jogo, jogador e realidade. Aqui ele trouxe o conceito de círculo mágico, né, que é, na verdade, ele traz como sendo o lugar especial criado para esse lúdico, né, pelo lúdico sobre esse espaço para aquele jogo específico. O autor propõe uma classificação para games, considerando como parâmetro a função do espaço, videogames e jogos locativos. E ele acaba, então, explicando também, né? Videogames, aqueles em que o espaço geográfico é um componente residual, sem ou com pouca importância ou nenhuma no processo de jogabilidade, servindo apenas de pano de fundo para a interação entre jogadores e o jogo. Então, aqui se trabalha que o espaço geográfico, ele existe, mas ele é como ele trouxe o componente residual, ele não tem muita importância, tem pouca ou nenhuma importância para o jogo em si, né, durante o processo de jogabilidade. No entanto, nos jogos locativos, então, né, aqueles em que o espaço geográfico é o suporte para a interação entre os jogadores e o jogo. Assim,
O espaço escolhido para jogar deve ser o mesmo até o final da partida. Aqui ele entende que, ele nos dá a entender, pelo menos, que nos jogos locativos o espaço geográfico, o espaço escolhido para ser jogado já tem muita importância, já é um suporte para a interação entre os jogadores, né? Pioneirismo pode ser atribuído ao projeto Geocaching, também não sei se é a pronúncia, lançada no início dos anos 2000, tá, em relação a jogos locativos, né? As alternativas, então, para esse desenvolvimento, né, de jogos locativos foram ampliadas em face do surgimento surgimento e também eu acho que a popularização, né, dos smartphones, dos tablets, dos sistemas operacionais, né, iOS 2007 e Android 2009, que culminou na ascensão do mercado de aplicativos em lojas virtuais como a App Store e o Google Play. Tá? Então, esse desenvolvimento facilitou, então, a questão dos jogos locativos, né? O desenvolvimento dos jogos locativos facilitou, aumentou, vamos dizer assim, popularizou justamente por causa do surgimento desses aparelhos e desses aplicativos, né? Atualmente, o segmento dos jogos digitais representa 80% das receitas no mercado de apps e configura 20% dos downloads nas lojas virtuais. E acredito, então, opinião minha, que eu ando lendo em várias fontes, né, que, na verdade, isso tem aumentado justamente nessa época de pandemia, né, e, na verdade, os jogos digitais passaram a ser muito mais, então, acessados, muito mais, né, jogados, vamos dizer assim, né? Mas essa é uma informação minha, no caso, o meu, vamos dizer assim, meu achismo, né? Tá? Naquilo baseado em sites e outras fontes que eu andei lendo, tá? No Brasil, existem alguns casos de êxito, como a versão locativa para o jogo de tabuleiro Banco Imobiliário, lançado pela Estrela em 2012, e GPS Coquetel Musical. Tá? Então, no Brasil, são esses dois que a partir, vamos dizer assim, em 2012, que temos a informação ali que foi lançado pela Estrela, o Banco Imobiliário, que na verdade está se desenvolvendo mais, né, os jogos locativos. Computação ubíqua, tecnologias calmas e mídias locativas. Aqui o autor já faz, né, fala de Mark Weiser e John Sally Brown, desculpem as minhas pronúncias, mas é que não consigo. É 1997, definem a computação ubíqua, né, como a terceira tendência na história da informática, precedida pela computação centralizada e pela computação pessoal. O que seriam isso, né? A computação centralizada, que o autor nos coloca, é aquela em que as máquinas ocupam posição central nos ambientes fechados, cada uma sendo compartilhada por vários usuários simultaneamente. Já a segunda tendência é a computação pessoal. Cada computador é associado diretamente a um usuário, como os desktops, os notebooks, os laptops, dentre outros PCs. A terceira tendência é a computação ubíqua, na qual vários computadores assistem ao mesmo usuário, variando de acordo com a ocasião ou tarefa a ser executada. Nesta linha se inserem os tablets, smartphones, sensores invasivos. De novo, ele cita, né, Mark Weiser e John Sally Brown. Ele diz que formaram, né, o conceito de tecnologia calma, que é ao mesmo tempo importante para a sociedade e de uso tão fácil, fundamentado na ideia de periferia e centro da atenção. E ele dá um exemplo, né, a eletricidade, que ele cita no livro, no artigo, que na verdade a eletricidade está presente na vida das pessoas a todo momento. Tá aqui a eletricidade. Utilizamos ela a todo momento. No entanto, a gente se dá conta da sua importância apenas quando não tem eletricidade, quando falta luz, quando temos problemas, né, de eletricidade. Então, ele trabalha com essa questão que a eletricidade é um grande exemplo dentro desse fundamento na ideia de periferia e centro da atenção. Tá? Figuração das mídias locativas na experiência dos jogos locativos, apropriação periférica e
centralizado. Ele começa a aprofundar um pouco mais, né, esses conceitos. No caso da apropriação periférica, LBT, Location Based Technologies, e LBS, Location Based Services, figuram como recursos externos ao jogo, alocados na periferia da atenção do jogador, mas que podem ser apropriados em qualquer momento para auxiliá-lo durante uma partida, movendo-se da periferia para o centro da atenção, sempre que requisitado pelo usuário. No caso de centralizado, as mídias locativas são usadas como recurso pelos desenvolvedores para a configuração de um aplicativo, que centraliza todos os procedimentos criados para o jogo. Ele trabalha um pouco essa questão desses conceitos, o que seria a apropriação periférica, o que seria, no caso, centralizado. Fala que em 2015 foi lançado o projeto GPS Coquetel Musical, baseado em Petrolina, Pernambuco, que envolveu a participação de uma comunidade de alunos como parte de um projeto do Ministério da Cultura e da Universidade de Pernambuco. No jogo, o jogador deve percorrer o espaço geográfico em torno da orla do Rio São Francisco em busca de geotags, que disponibilizam conteúdo em áudio, vídeo e imagem para a resolução de um diagrama de palavras cruzadas. Então, trabalha aí com um jogo, né, jogos locativos, que, na verdade, foi criado no Brasil, especificamente, então, envolvendo uma comunidade de alunos, né, de Pernambuco. Ele cita outros exemplos, né? Ele cita outros exemplos de outros países também, tá? Criados em outros países e desenvolvidos não, e muito utilizados no Brasil, mas eu quis destacar, então, aqui esse criado no Brasil, né? É mais ou menos essa minha discussão sobre essa questão, os dois textos, né, que falam sobre a questão, né, dos jogos locativos, que falam sobre a apropriação do Google Earth, no texto ele cita o Google Maps, né, na questão dos jogos, né, eu acho interessante, justamente porque cada vez mais parece que traz para a realidade, né, o jogo traz uma realidade para o jogo, né. Então, achei interessante os dois textos. Claro que a gente tem que fazer sempre uma leitura mais aprofundada para entender um pouco mais, talvez, como é desenvolvido esses jogos, né? Para a gente ter mais propriedade para se falar sobre os jogos em si. Mas a ideia de espaço geográfico, a ideia de tentar colocar esse mundo real, vamos dizer assim, dentro dos jogos é muito interessante. E a tecnologia cada vez mais facilita isso, né? Para quem entende. Eu mesma não entendo muito dos jogos, não é uma coisa que interessa a mim, né? Mas sei que estão desenvolvendo, estão evoluindo muito dentro desse contexto. E que bom que conseguem, então, envolver, né, características específicas da geografia dentro desse mundo, né, dos jogos. Certo? Esta foi a minha contribuição. Obrigado pela atenção de vocês e boa tarde a todos.